noite, queridos irmãos, a paz de Cristo, sabendo que somos cobertos sempre pela misericórdia do nosso bom Deus. Neste domingo especial, mencionamos que a semana é da Páscoa, no qual nós temos a centralidade da cruz. As Escrituras colocam isso como tema, e nós sabemos que tudo que somos, até que nós chegamos por causa de Cristo. E essa semana espero que você tenha meditado, possa ter ouvido, visto muitas mensagens que falam da entrega do Filho de Deus. E mais uma vez a mensagem de hoje à noite vem desse tema, falando da entrega e da vitória do Senhor Jesus Cristo. Então que nós possamos ter isso em nosso coração, passando essa bela mensagem também à frente. Nós queremos orar neste instante, rogando as bênçãos do nosso bom Deus, a sua misericórdia e orientação. Santo Deus, muito obrigado por mais esse culto, essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, concedido. Nós não somos merecedores, toda honra e glória pertence a Ti. Mas que nesse tempo aqui nós estamos Te adorando, juntamente com alguns outros irmãos e amigos que não podem estar aqui presencialmente. Mas a Tua palavra, ela é verdade, ela dura para sempre, ela há de alcançar corações e mentes. Que, ó Deus, os cânticos, os hinos e a Tua palavra, ó Deus, se possa falar em nosso coração. Usa nesse momento como instrumento para que possamos desenvolver, crescer em sabedoria, reconhecendo quão glorioso é o Teu Filho. E em nome de Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém. Nós temos aqui o hino 99, e depois o cântico tão conhecido que é Ele Vive. E na sequência a leitura bíblica desta noite. Hino 99 do cantor cristão. Boa noite.
Teremos agora, nesse instante, a leitura desta noite. Nós estamos na sequência de estudos, principalmente em Filipenses, e hoje eu creio que vai casar bem o tema, como nós anunciamos e sabemos. Aqui no capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 em diante, fala do exemplo de Cristo da sua humilhação, mas também que fala da sua exaltação. E domingo, dia do Senhor, celebramos isso. Relembramos os feitos de Cristo para nos conquistar e a grande promessa que Ele tem em vir nos buscar. Esse texto toca nesses dois assuntos: a humilhação, depois como que Cristo, seu nome, está sobre todo o nome. Então eu quero fazer essa leitura, versos 5 até o versículo 11. Acompanhe aí. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto no Paulo tem registrado esses dois aspectos tão importantes da pessoa de Jesus Cristo. E daqui a alguns instantes, a nossa meditação, Deus nos dando a compreensão da palavra, para que venhamos crescer, desenvolver em fé, em graça e em sabedoria. Queremos, nesse momento, como não pode faltar ao culto, algumas coisas são principais ao culto, que é a oração, são os cânticos, a intercessão, lembrando uns dos outros, por causa da misericórdia do Senhor Jesus. E nesse momento vamos ter orações, nos quais eu sei que você tem dedicado o seu tempo, especialmente por aqueles que estão enfermos, aos que estão imputados. Nós temos a prática no culto público, está orando sempre pelos nossos missionários, orando para que almas também tenham desejo e corações sejam quebrantados perante o nosso bom Deus. E hoje, ainda de maneira especial, nós estamos lembrando o aniversário do pastor Roberto. Então, já o nosso abraço, o nosso desejo que ele possa estar bem, juntamente com sua esposa, a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida deles. Então, já passamos alguns recados para ele, e aqueles que quiserem ainda possam fazer desta forma. Então, a missionária Kelita, nesse momento, estará orando pelos enfermos, aqueles que trabalham na saúde, os pedidos concernentes ao reino espiritual ou a questão física de muitos. Vamos orar nesse momento? Pai querido, na Tua presença, nós somos gratos pelo Teu grande amor para conosco. Obrigado porque hoje podemos dizer, Ele vive. Que nós possamos a cada dia estarmos, ó Pai, aprendendo mais de Ti e transmitindo a Tua palavra para aqueles que ainda não Te conhecem. Também, Senhor Deus, demonstrando amor, compreensão, com aqueles que necessitam neste momento, Senhor Deus, da Tua graça e misericórdia. Em especial aos enfermos, que o Senhor venha estar, ó Pai, com aqueles que estão no leito, Senhor Deus. Que o Senhor esteja providenciando as medicações certas, colocando a Tua mão milagrosa, também, Pai, operando na vida dos médicos, enfermeiros, dando sabedoria, Senhor Deus, ao cuidar dessas pessoas. Nós conhecemos bastante pessoas e temos orado e continuamos entregando nas Tuas mãos, Senhor Deus, a vida de cada um. Também queremos Te pedir, Senhor Deus, pelo nosso Brasil, que o Senhor esteja abençoando, Pai, abençoando os nossos governantes, dando sabedoria a cada dia, Senhor Deus, para lidar com cada situação. Pai de amor, também queremos apresentar aos Teus pés agora os missionários que estão pregando a Tua palavra, sabendo, Senhor Deus,
a situação que nós estamos passando aqui no Brasil, mas nós sabemos, Senhor Deus, no Brasil e no mundo, mas nós sabemos que não cessamos de estar orando, intercedendo, Senhor Deus, por esses que estão pregando a Tua palavra. Também queremos te pedir, Senhor Deus, especial pelo pastor Roberto, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu ao Teu servo. Dê a ele a graça, o conhecimento, e nós agradecemos, Senhor Deus, pela vida dele. Nós agradecemos porque um dia, Senhor Deus, ele deixou lá os Estados Unidos, veio, ó Pai, aqui para o Brasil. Nós o conhecemos, aprendemos com ele e nós te damos graças, Senhor Deus, pela vida dele. Cuida, Pai, esteja com a vida dele e da esposa, Dona Lois, dando saúde, dando a eles aquilo que eles necessitam, Senhor Deus, nestes dias. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dele. Também queremos te pedir pelo missionário Ero e Ana Paula, que o Senhor também esteja abençoando eles, Senhor Deus, onde eles estão. Nós agradecemos por este culto e entregamos todas as nossas preces ao teu altar de graça, em nome de Jesus. Amém. Sigamos sempre firmes em oração. Agradecemos sempre aqueles que nos acompanham através da internet. Agradecemos a cada irmão, cada amigo que apoia esse ministério, que tem sustentado, que tem financiado e tem investido na obra de Deus. E assim faz, de maneira geral, para que o Evangelho de Jesus Cristo esteja sendo estabelecido e que nós possamos ser cidadãos dos céus, a nossa pátria celestial, e aqui venhamos ser bons representantes do nosso bom Deus. Então, com uma vida cristã ativa, isso tudo para a glória do nosso Senhor. Então, esteja acolhendo aqueles que porventura você conhece, com certeza, que tem padecido, tem tido suas necessidades, que você possa levar sempre uma palavra de conforto, uma palavra de amor. Nós temos ainda mais 2 hinos com esse tema que fala tanto da entrega de Jesus, como também da sua exaltação e da sua ressurreição. Temos o hino Porque Ele Vive e depois Quebrantado. Deus
Filipenses, no capítulo 2, nesse momento, a hora da meditação, na boa palavra do nosso bom Deus. Como já anunciado, como é bom dar a continuidade de trecho em trechos bíblicos, e hoje aqui em Filipenses mais uma vez, e nesse domingo da ressurreição, puder relembrar mais uma vez. Creio que você já tenha aproveitado esses dias e tem meditado bastante naquilo que Cristo tem feito em sua vida, tem feito em minha vida. Então aqui nós temos o exemplo de Cristo. Queridos, o contexto aqui de Filipenses, porque nenhum versículo ele está solto, mas ele sempre é encaixado, ele é amarrado em textos anteriores ou posteriores. E aqui Paulo está querendo ensinar a igreja, o apóstolo Paulo está querendo de fato restaurar em alguns problemas que ali havia. Então esse contexto, como chega aqui nesse exemplo de Jesus, é para que os irmãos lá de Filipenses, em primeira mão, pudessem entender o que de fato é uma humilhação, o que de fato é uma entrega em prol dos demais. Então Paulo aqui, quando fala que ele deseja que a igreja, que o cristão convertido, ele tenha o mesmo sentimento que o que Cristo tem, para resolver alguns problemas, como nesse contexto que a igreja passava de desunião. Então, já temos aqui Paulo tratando desse assunto algumas vezes. Ele nos fala, por exemplo, que não devemos procurar o nosso próprio interesse, mas lembrando, em primeiro lugar, os demais. Deveríamos andar no amor, na comunhão, e aí nós vamos vendo isso no capítulo 2, nos 4 primeiros versículos. E aí depois de Paulo já dar essa exortação, tendo então esse cuidado para com aqueles irmãos, ele dá um exemplo. Olha, na prática, como nós podemos buscar a união, como nós podemos fugir, estar fora de vanglória e de egoísmo. Então ele nos dá esse exemplo máximo, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo então vai usando de doutrina e de exemplo prático para ajudar aquela amada igreja. Uma igreja que já tinha sendo aqui exposta com várias virtudes, porque eles amavam a obra de Deus, estavam preocupados com o apóstolo Paulo, e assim eles serviam nessa caminhada cristã. Mas aqui aplicação então o exemplo de Cristo, o que nós queremos reter nesses versículos que nos falam dessa forma tão apaixonada e tão bela. Há quem diga, os comentaristas, que esse trecho do versículo 5 até o versículo 11, ele foi deixado como um hino. Aqueles que acreditam que esse hino, essa poesia, tinha essa forma cantada lá nos primórdios da igreja cristã. Então é um debate que se faz, mas algo é interessante. É uma das partes principais que nos fala dessa entrega do Senhor Jesus. Muitos comentaristas, eles dizem que é aquela porção especial de escolha, porque fala como que Cristo se entregou e se entregou de maneira integral, por causa do grande amor que Ele tem nos amado. Então queremos ver esse texto aqui pensando nisso, que Paulo ajudou aquela igreja, e aí o apóstolo Paulo, as escrituras que ele nos deixou, ajuda os demais irmãos pelos séculos dos séculos. Se você entende, se você busca essa união com a sua igreja, o grupo que você está, então nós podemos aprender bastante sobre humildade, e depois nós podemos entender como que Cristo ele deve viver realmente em nossas vidas. Então nós sabemos que as escrituras elas devem ser colocadas em prática. Tudo que é chamado doutrina, ela é transformada em vida. E a maneira que nós acreditamos ou que nós interpretamos da palavra de Deus reflete no nosso dia a dia. O que nós achamos de Cristo, quem Ele é para nós, vai refletir então em nossas atitudes, nos nossos pensamentos e ações. E quem é Cristo nesse contexto? Como que está colocado nessa parte que é chamada Cristologia, a parte que trata especificamente da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí nós podemos então entender o que a Bíblia nos coloca como alvo para que nós possamos viver. Então, o exemplo máximo do Senhor Jesus Cristo no que se concerne à humilhação, à entrega. E aqui não é à toa, é um alvo que nós devemos buscar, espelhar. Sabemos que Cristo sempre nos convida a andar aonde Ele andou,
a pisarmos aonde Ele vai, a ter Ele como nosso pastor, como nosso mestre. Ele adiante, guiando a nossa vida. E sabemos que, lógico, que em Mateus 11, 29, eu quero apenas citar, exaltar aqui essa parte que fala, aprendei de mim. Jesus Cristo, em Mateus 11, 29, ele fala, aprendei de mim. Em João 13, 15 também ele fala, eu vos deixei o exemplo. É por isso que Paulo, quando resolve essa questão, ele quer melhorar a igreja na questão da unidade, ele coloca então o exemplo do Senhor Jesus Cristo. É o nosso espelho, é aquele que nós mais buscamos. Quando se fala de humilhação, primeiro temos que pensar que a pessoa está talvez num posto, numa posição, e de alguma forma aconteceu algo para que ela viesse ou a se dobrar, ou aconteceu alguma coisa que ela precisou se diminuir. Então aqui fala de onde que Cristo saiu para ser humilhado. Então vejamos o versículo 6 nesse momento. Aqui esse texto começa a falar de onde ele estava. Fala da questão da sua divindade. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. É um texto também que devemos meditar bastante. Não é fácil da primeira lida, primeira vez que nós lemos, de entender o que se fala aqui. Eu não sei se você já pensou, já meditou nesse significado, versículo 6, depois do versículo 7. Mas em si, Paulo aqui está falando da divindade de Jesus. Ele que tem tudo, ele que possui sua glória, ele que é um com Deus Pai, Deus Espírito Santo, ele veio a esse mundo, demonstrando a sua entrega. Aqui a palavra nos fala assim, ele subsistindo em forma de Deus. A palavra que forma, ela aparece algumas vezes diferente nesse contexto. Ela aparece mais de uma vez. E aqui no original, escrito no grego, foi traduzido por forma, há duas palavras principais. Uma delas é morfê e a outra é esquema. E elas são bem encaixadas aqui para entendermos o contexto de que Cristo saiu da glória e depois ele veio se humilhando cada vez mais. Aqui fala em forma de Deus. E a palavra morfê aqui significa alguém que tem uma forma ou que tem uma essência que não pode ser alterada. Então fica com esse pensamento aqui. Ele subsistindo em forma de Deus, ou ele tendo a essência de Deus, aquilo que é essencial e que jamais muda. Como exemplificar essa parte? Nós nascemos seres humanos. Todos nós. Nós nascemos seres humanos, desenvolvemos e morremos como seres humanos. Então, nós temos em comum com a raça, independente de alguns aspectos físicos, sociais, nós somos uma raça. Em essência, somos a raça humana. Isso não se altera. Passa-se o tempo, o ser humano não deixa de ser ser humano. Então, aqui, essa forma, essa essência, algo que não se altera, imutável. O versículo significaria assim, ele tendo a essência ou ele sendo imutável, ele é Deus. Primeiramente, tem esse pensamento. Paulo poderia aqui ter usado a palavra esquema, que é forma que se altera. Mas ele usa a palavra morfê, que é forma inalterada. Então fica esse pensamento em primeiro lugar. Nós sabemos que a Bíblia nos fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nem todos que pertencem à questão do cristianismo, eles têm esse mesmo pensamento, que Cristo, ele é Deus, ele é divino. Alguns não entendem, alguns querem excluir a sua humanidade, outros querem excluir a sua divindade. Mas a Bíblia coloca que Jesus Cristo, sendo Deus, ele veio a esse mundo. Então esse é o primeiro pensamento que nós queremos deixar. Deus se humilhando, vindo a esse mundo, para fazer uma obra sem igual. E por que nós falamos que ele é Deus? Porque outros e outros versículos concordam com isso. O Evangelho de João 1:1 é do conhecimento de todos, que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E aqui esse versículo de Filipenses concorda com isso.
olhando o passado de Jesus, falando, ele sendo Deus. Sempre ele foi Deus. Mas teve um momento que ele resolveu vir a este mundo e não poderia vir em toda a sua forma gloriosa. Ele teve que participar, então, ele teve que adquirir o que nós falamos, forma ou natureza humana. É sobre isso que está dizendo aqui nesse contexto. Então, quem esteve aqui? Quem é Jesus Cristo? A palavra de Deus fala, ele é o nosso grande Salvador, é o nosso Deus, que não subsistindo, ou subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Uma outra parte importante do versículo é, ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus. E o que seria a palavra usurpação? O que é usurpar? Aqui no contexto, e também se você for no dicionário. Usurpar é ligado a alguém que quer pegar algo. Ele deseja, ele pega, ele toma para si. Entenda isso. Jesus Cristo não precisou pegar essa posição. Ele não precisou desejar essa posição de ser Deus. Então, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não precisou, porque em essência ele já é Deus. Em Colossenses 1,13, falando sobre a pessoa de Jesus, o qual nos tirou das potestades das trevas, a obra aqui de Deus em nos salvar, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Falando de Jesus, versículo 15, Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, porque em Jesus, foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. E finaliza o versículo 15 assim, tudo foi criado por ele e para ele. Somente Deus pode ser o Criador. E tudo aqui criado por ele e para ele. Então nota, muitos versículos, e eu não vou estar passando os demais, mas Filipenses começa a colocar, Jesus se humilhou, e esse exemplo porque ele estava na glória, e ele veio aqui para a terra. Então Paulo quer deixar bem claro sobre isso, ele não usurpou essa posição de Deus, diferentemente de alguns exemplos que nós podemos olhar nas Escrituras. Você que gosta de ler especialmente Gênesis, lá fala sobre a história de dois irmãos. Fala de Jacó e de Esaú, seu irmão. E você que já tem lido, você nota que Jacó, ele é conhecido como alguém que usurpou a posição do seu irmão. Ele desejou, e não vou tratar aqui dos motivos, o quanto isso foi certo, o quanto isso foi errado, mas ele desejou a bênção de ser um primogênito. Ele negociou isso com o seu irmão, que depois na frente achou que foi roubado. Então Jacó desejou e pegou aquela posição. Isso lhe acrescentou futuramente grandes bênçãos. Jesus não precisou disso, de lutar para a posição de ser igual a Deus. Agora interessante, que nas Escrituras tem dois exemplos negativos de alguns que desejaram ser ou ultrapassar a posição de Deus. Quando você lê Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, lá nos fala que o inimigo de nossas almas, ele tentou ser igual a Deus ou até ser mais do que Deus. Interessante, Jesus Cristo sendo Deus, ele resolveu se humilhar e estar aqui na terra. Agora já lá em Isaías 14, Ezequiel também 28, lá coloca a atitude do coração do nosso inimigo. Ele desejou uma posição que não lhe era lícita. Ele quis tomar um outro lugar, uma outra posição. E tudo isso é ligado a egoísmo, a rebeldia. E que no contexto celestial ele causou desunião e rebeldia. Então, igual talvez estava aparecendo aqui na igreja de Filipenses, alguns tomando no seu coração rebeldia, desunião, cheios de vanglória. Aí Paulo fala, eu vou colocar o exemplo do Senhor Jesus Cristo, para que eles entendam a necessidade de nós andarmos em verdadeira humildade. Então nós temos aqui o inimigo querendo. E quando você lê Isaías, ele é colocado ali algumas expressões dos seus desejos.
eu subirei e eu serei semelhante ou até mais que o Altíssimo. Ou seja, a criatura quis ser ou tomar o lugar do Criador. E quando Cristo, sendo já o Criador, sendo Deus, ele resolveu humilhar-se, descer até aqui a terra e conviver conosco com tudo aquilo que lhe aconteceu. O inimigo não somente tentou fazer isso, Satanás, e o resultado em Isaías 14,15 fala: por ele tentar isso, ele será levado ao inferno e ao mais profundo do abismo. Isaías 14,15. E depois de não ter dado certo com ele, o tentar usurpar o lugar de Deus, lá no jardim do Éden ele tenta Adão, aquele casal, dizendo também que eles poderiam ser semelhantes a Deus, ou sereis como deuses. E olha, a Bíblia diz que Deus já criou o homem com toda a capacidade, em perfeição e santidade, criados num contexto de intelecto, emoções e vontade, e a entregar-se o nosso coração na direção de Deus, nos aproxima então do nosso Criador. Então Deus, aqui usando a vida de Paulo, está dizendo: olha, seja como o Senhor Jesus Cristo. Por natureza Deus, resolveu humilhar-se a si mesmo. Versículo 6 ainda. Não julgou por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Mas, ou antes, a si mesmo se esvaziou. A minha versão coloca assim: assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Ele é Deus, não precisava pegar essa posição de Deus, mas ele resolveu, então aqui fala, humilhar-se ou esvaziar-se. É ligado com a teoria, o pensamento de gnoses. Jesus Cristo, tendo toda a glória, porque em João 17 e em outros textos, Jesus Cristo referendo-se ao passado, falando: Pai, aquela mesma glória que tínhamos antes. E outros textos que falam desse contexto. Aí Jesus deixa o seu trono, aquele contexto rodeado de anjos e adoração, toda a majestade, humilha-se a si mesmo e vem a este mundo. A Semana da Páscoa fala sobre esse contexto de humilhação e de entrega, de sofrimento. Então Jesus Cristo encarnou-se, ele toma forma humana, ele torna-se homem juntamente para representar outros homens. Então ele fez-se carne, encarnou-se, isso de forma voluntária e de forma sacrificial, querendo obedecer a Deus. Então esvaziou-se, é o mesmo que tirar algo ou derramar. Ele não deixou de ser filho de Deus, ser divino, mas agora tomando essa forma humana com algumas limitações em seu ministério aqui terreno. Interessante que em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz que ele fez-se pobre, ou fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então Jesus desceu aqui, como poderemos exemplificar, um salva-vidas, um bombeiro, que entra numa situação difícil, humilhante, sacrificial, pelo bem de alguém que estava passando perigo. E aqui fala que ele se fez pobre por amor de nós, e que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos, ricos da sua graça, da sua misericórdia, ricos do seu amor. Então que texto lindo que fala dessa descida de Cristo. E ele tornou-se servo, porque aqui nos fala assim, assumindo forma de servo. Servo, ou aqui poderia ser traduzido ou colocado como um escravo. A pior posição daquele contexto no qual a Bíblia foi escrita, né? Escravo sem direito. O escravo que tem um dono e continuamente tem uma vida de humilhação. Então ele serviu como um escravo, em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Aqui une-se a questão de Cristo sendo Deus, assumindo a forma humana. É aquilo que nós falamos, 100% Deus e 100% homem. Nos mostra nos evangelhos o seu poder divino, mas também as suas limitações humanas. Contexto de frio, de dor, de fome.
E o final nós sabemos, até indo para a cruz, morrendo por nós. Então tenta imaginar que Deus Filho, que não nasceu no palácio, nem em berço de ouro, mesmo quando aqui esteve, veio para servir, veio para se entregar, e deve ser o nosso maior exemplo. Então ele despojou da sua glória, e a atitude que ele teve é um alvo que nós devemos ter. E como nós sabemos que é um alvo que não é fácil de ser vivido? Por exemplo, lá em João capítulo 13, talvez você nunca fez isso, talvez nunca vai fazer. No Evangelho de João, capítulo 13, de 1 a 13, Jesus Cristo, dando aquele grande exemplo de humildade, nos fala que ele pega uma toalha, ali uma bacia, e ele começa a lavar os pés dos apóstolos um por um. Você já fez isso pelo amigo? Você, meu amigo, deixa alguém que chega com os pés, talvez suados, empoeirados, sujos, você fala, olha, deixa que eu vou limpar os seus pés hoje. E não somente dessa pessoa, mas estando num grupo. E naquele contexto estava Cristo, os apóstolos, e de um em um, ele foi limpando os pés. Não é um grande exemplo de humildade, de humilhação, nos deixando um exemplo de estarmos dispostos a servir, a auxiliar uns aos outros. E aí Cristo fez tudo isso por toda a humanidade. Então ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Marcos capítulo 10, versículo 45. Então olha que exemplo claro, explícito de humildade e de entrega, buscando o bem dos demais. Então os filipenses estavam ouvindo isso. Eles ouviram, eles aprenderam isso. Então ele tornou-se em forma humana. E no momento da história, aqui esteve o Filho de Deus. Nasceu como um bebezinho, se desenvolveu, cheio da graça de Deus, do Espírito Santo, tudo isso para fazer a vontade de Deus Pai. E era a única maneira de nos resgatar. Jesus Cristo fazendo tudo isso com um propósito sem igual. Resgatar aqueles que estavam distantes, perdidos, como ovelhas sem pastor. Então nós temos aqui Jesus Cristo renunciando muitas coisas. E enquanto ele esteve aqui ainda, ele foi abandonado, ele foi rejeitado, foi perseguido, foi traído, totalmente desprezado. E aí nos vem à memória textos como o de Isaías. Então olha, estava em cima, na glória, ele esvazia-se, ele desce como escravo e depois ele é grandemente humilhado. Então seria como uma ilustração de uma escada, descendo os degraus, passo até passos, isso para nos alcançar, nós que estávamos na mais profunda de nossas enfermidades, pecados e dores. Então Jesus de fato esteve aqui. Então Isaías fala assim que ele foi o mais rejeitado entre os homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo, ele veio para os seus, e nós sabemos que o Evangelho diz, e os seus não receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos da época, que lhe chamaram de fanático, de mentiroso, que ele era um pecador, um blasfemo, até alguns que falaram que ele estava possesso de demônios, ou Beelzebul. Ele foi rejeitado pela multidão que, uma semana antes do contexto da Páscoa, o ovacionava dizendo que Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Muitos fazendo festa, olha o nosso Messias. Mas depois de alguns dias, eles mesmos estavam dizendo: crucificam, crucificam. Nós temos aquele contexto da condenação do Senhor Jesus Cristo, tudo em artimanha, tudo por causa de inveja, e tudo isso ele passou. Ele foi rejeitado então por essa multidão, até daqueles que chamavam seus discípulos, não somente os 12, mas havia em momentos um grupo maior. E quando Cristo começou a pregar sobre, de fato, entrega e união com Ele, lá em João capítulo 6, diz que alguns falaram: olha, esse discurso é tão duro, não queremos mais servir ou seguir a Jesus Cristo. Então até aqueles que se diziam dos seus discípulos foram deixando. Nós sabemos do próprio
grupo íntimo de Jesus Cristo, dos apóstolos, que eles não permaneceram fiel no momento da prisão de Jesus. Quando Jesus estava sendo julgado, estava sendo humilhado, torturado. Quase todos procuraram o seu próprio caminho. Sabemos de Pedro, que negou, de Judas Iscariote, que o traiu. Então esse é o quadro, é um resumo como que foi a vida de Jesus de humilhação. Mais uma vez, voluntária, porque tanto nos amou. E aí Cristo encara no final a cruz. Nós sabemos sobre a cruz, porque é o que diz aqui o contexto, é o que diz as Escrituras. Versículo 8, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A sua vida foi de humilhação. A sua vida foi de procurar fazer a vontade do Pai. Eu não procuro a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. João capítulo 5, versículo 30. E foi fiel mesmo que ele tivesse que encarar, que no seu caminho, ele passou pela cruz. A Bíblia coloca claramente morte e morte de cruz. Não foi qualquer tipo de morte, mas para a época, considerada a pior morte possível. Uma morte inventada séculos antes pelos assírios, para aqueles que eram considerados como abomináveis. Interessante que nem os próprios romanos, ele não colocava esse julgamento para nenhum cidadão romano. Havia outros tipos de penalidades, mas o romano não podia passar por isso. Somente os inimigos, somente aqueles que se colocavam em rebelião, os outros povos que eles dominavam, que porventura não queriam aceitar ali o governo. Então era conhecido como a pior morte para aquele contexto. A pior morte. Até que chega aquela noite em que Jesus Cristo foi preso. Hernandes Dias Lopes deixa assim registrado, quero ler algumas partes. A sua alma estava angustiada. O libertador foi preso. O santo foi considerado criminoso. Aquele que era adorado entre os querubins, entre os anjos, rejeitado, cuspido e surrado pelos homens. Chicoteado, a sua carne sendo devorada, os seus algozes, os romanos, sem piedade alguma, fazendo enfermar, fazendo ensanguentar, sendo esbofeteado no seu rosto, em toda a parte do seu corpo. Quando ele marcha até o Calvário, multidões ainda o zombavam. Isaías, como já é dito, mencionado, a sua figura ficou como, o seu corpo como que desfigurado. Então ele foi torturado, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele pegou a pena que nós merecíamos. Porque quando a Bíblia fala sobre a morte de cruz, é uma morte pública, uma morte exposta, com muitas dores. Quase aquele que ficava na cruz poderia ficar até dias ali sofrendo em agonia. Era considerado então a pior morte possível nesse contexto. Do Império Romano e muitos impérios do passado. Ali estava Jesus Cristo, entregando-se de corpo, alma e espírito, por mim e por você. Ali os nossos pecados estavam sobre Ele. Todas as nossas iniquidades, as nossas mazelas, toda a nossa sujeira, tudo aquilo que nós somos. E a Bíblia diz que nós não somos bons. Não há um justo sequer. Aquele que é 100% justo tomou o lugar dos ímpios. E Jesus assumiu o meu lugar, assumiu o seu lugar. É chamado como morte substitutiva ou vicária. Uma morte no qual ele estava assumindo a penalidade que cabia a todos nós. Então essa reflexão que nós sabemos, que nós lembramos, especialmente desde sexta-feira, e aí nós sabemos que vale para toda a nossa vida. Então ele foi condenado. A lei exigia a morte. E quem veio morrer? Por mim e por você. Desde o versículo aqui 5 em diante fala Deus Filho. Conforme Isaías, envia-me a mim. Lá tem uma pergunta em Isaías capítulo 6, e Jesus se coloca, envia-me a mim. Então ele morreu, ou ele assumiu a nossa pena, o nosso lugar. Tudo que nós não podíamos fazer por nós mesmos, Jesus Cristo fez. Por isso que nos fala aqui dessa morte obediente, morte de cruz.
Então ele passou por essa situação horrenda, por mim e por você. Então por que Cristo passou por tudo isso? Para resgatar e salvar aquele que se havia perdido. Então esse é o texto que vai falando sobre os degraus da queda de Jesus. Mas não termina aqui. Não finaliza no versículo 8. Mas a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora o texto começa a falar da sua exaltação. Porque o contexto fala do exemplo de Cristo, de humilhação e exaltação. A Bíblia diz que o próprio Deus, Pai, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Agora nós sabemos que, no domingo, Cristo ressuscitou. Com o corpo glorificado, Ele venceu a morte. A Bíblia diz que é o grande inimigo de todos nós. E aí, por obra divina, Ele voltou à vida. Ele teve o poder de dar a sua vida e o poder de voltar à vida. Cristo fez tudo isso, como estava nas profecias. Deus deu a sua vida por nós. O caminho da exaltação, no caso de Cristo, primeiro passou por humilhação. Foi rejeitado, humilhado, mas tudo isso para nos conquistar, para comprarmos, pagando a nossa penalidade. Cristo deixa a sepultura, ressuscitou, e aí nós podemos ver lá todos os livros, das partes dos evangelhos, Ele ressuscitou. Porque buscais aquele vivente entre os mortos? E aí nós sabemos que a Bíblia coloca dessa forma. Ele foi levantado da morte, conforme Atos 2:33. E Ele, com toda a autoridade, com todo o seu amor, Ele tem nos deixado essa mensagem de tão grande salvação. A Bíblia diz aqui no versículo que o seu nome é exaltado. Já lá em Mateus fala que Ele tem autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade. Autoridade para julgar, sendo o Senhor dos vivos e dos mortos. Capítulo 5 de João, nos fala sobre isso. Está sentado à destra do Pai. Então voltou ao seu lugar de glória e majestade. É o cabeça da igreja. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Efésios capítulo 1, 20 a 22. Fica claro aqui. Cristo tomou novamente a sua posição. Ele retornou no lugar devido. O lugar que ele deixou voluntariamente. Mas voltou de uma maneira triunfante. Para que muitos, pela sua entrega, fossem salvos. E muitos possam pertencer à família de Deus. Então, na glória eterna, junto com o Pai, tem nos enviado o Espírito Santo com essa mensagem de redenção, de resgate, de reconciliação. Então, Cristo fez tudo aquilo com propósito, com o alvo de levar homens e mulheres a Deus. E o seu nome é exaltado, ou soberanamente exaltado. Nós servimos a Cristo aqui na terra e passaremos a eternidade glorificando a Deus lá nos céus. Não há um nome que se compare ao nome do nosso Senhor e Salvador, do nosso Mestre. Um nome feito mais alto do que os demais. Hebreus 7, 26. Em Efésios 4:10 também, o nome acima de todos os nomes. Então Cristo é incomparável. Para aqueles que são convertidos, para os que são salvos, não há alguém que se compare à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós nos colocamos como seus servos. Nós entregamos de corpo e também alma para Ele. Para que Ele em nós, Ele continue a agir. Para que nós possamos compreender e sermos servos atuantes no reino de Deus. O Filho de Deus sendo exaltado, sendo glorificado, já hoje pela igreja, adorado, e muito mais no porvir. Todos se renderão a Ele. Aqui, versículo 10 fala assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, no contexto da escatologia, da volta de Jesus Cristo, tudo que há nos céus, na terra ou debaixo da terra, todos os seres viventes vão ter que dobrar os joelhos diante de Jesus Cristo. Aqueles que abraçaram Jesus Cristo pela fé, já faz isso com prazer. É um privilégio servir a Cristo, amá-lo e servi-lo. Mas aqui fala que todo joelho, ou seja,
num contexto que todos vão submeter, vão reconhecer, vão ter que declarar que Ele é Senhor. Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos aqueles que durante a história blasfemam, rejeitam, zombam da pessoa de Cristo, haverá um momento na história que vai ter que reconhecer quem é Jesus. Vai ter que reconhecer que Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, é o Senhor do universo. E aqui vai ter que confessar. Talvez produz da sua boca, do seu coração maligno, muitas vezes retrata, rejeitando, blasfemando, negando Jesus Cristo, de forma completa, mas é que fala que vão confessar, toda a língua, todo o ser vai confessar quem é Jesus Cristo, porque tudo isso para a glória de Deus Pai. Tudo que o Filho fez para a glória de Deus Pai. E tudo que o Pai faz, relembra a glória ao Filho. Aquele que honra ao Filho, estará honrando ao Pai. Aquele que não honra Jesus Cristo, não tem como honrar também o nosso grande Pai. Então, que o propósito, nós conjuntos fazemos e passamos essa mensagem tão verdadeira, de humildade até a exaltação do Senhor Jesus. A questão que queremos aqui perguntar, se você quer de fato desenvolver a sua vida cristã, temos aqui o exemplo de Jesus. Exemplo de humildade, exemplo de ser trabalhado por Deus e o exemplo depois da sua eterna posição. Mas se você que talvez não tenha servido de fato a Cristo, ou não tenha reconhecido nem Jesus como Senhor e Salvador, lembra do que o texto está dizendo. Você está perdendo tempo em não glorificar a Deus, em não amar a Deus, e de fato não ter um sentido para a sua vida, até que você encontre o Senhor Jesus Cristo. Aqui nos fala então o resumo da vida, da obra e da entrega de Jesus. E se você de fato quer glorificar mais ainda a Deus, você só pode fazê-lo reconhecendo quem é Jesus. Se não é convertido, recebendo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você que já é salvo, servindo bem a Cristo, unindo-se à sua igreja, entendendo aqui as exortações da palavra de Deus, se colocando de maneira humilde para servir uns aos outros, para de fato representar bem a Deus enquanto você está aqui neste mundo. Você tem feito isso? Você tem amado e servido a Jesus Cristo? Tem colocado como alvo seguir os exemplos do Mestre? Se você não tem feito, essa mensagem me convida a você dar toda a honra e glória para Deus. Não procurar os seus próprios interesses, assim como Cristo não fez, mas Ele procurou o nosso bem. Entregou-se a si mesmo por nós. Vamos orar nesse momento? Santo Deus, a Tua palavra nos coloca de maneira clara a humilhação do Senhor Jesus Cristo, a sua entrega, a sua morte e morte de cruz. Sabemos, ó Deus, do que o nosso Salvador passou, mas com o propósito de nos salvar, porque estávamos distantes, nós estávamos separados do Senhor. A Tua palavra diz, ó Deus, que o pecado nos separa de Ti. E aí o Senhor, com o Seu sangue, veio nos lavar, veio nos purificar, veio nos colocar mais uma vez em reconciliação. Nós achamos a vida eterna somente em Jesus Cristo. E assim nós servimos a Ti. E a Tua palavra diz que Jesus Cristo voltou aos céus. Ele ascendeu. E está destra do Pai, continuamente trabalhando ao nosso favor. Obrigado porque a Tua palavra, Deus, é uma palavra que nos revela esses fatos, essas verdades imutáveis. Nos ajude, ó Deus, a andar no amor. Andar, ó Deus, na humildade verdadeira. Se o próprio Senhor Jesus Cristo, se Deus Filho, foi capaz de descer, nós também podemos fazer isso em prol da sua obra. E a recompensa, Deus, nós sabemos que será na glória eterna. Nós sabemos aqui, já vislumbramos tantas bênçãos, tanta graça, tanta misericórdia. Mas nos ajude, Deus, a entender que nós servimos ao Cristo e o Seu nome é sobre todo nome. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado por essa mensagem. E possamos crescer em sabedoria. Possamos, ó Deus, entender cada vez mais o Evangelho. Mas também, ó Deus, propagar a mensagem de paz,
de amor e conciliação, que mais uma vez tivemos o privilégio de meditar nessa noite. Senhor Deus, com cada ouvinte, Senhor, com cada amigo, cada irmão que tem sofrido, que tem passado talvez por momentos difíceis, mas não igual a do nosso Mestre. E somente nele nós achamos todo o conforto, nós achamos nele toda a cura, porque ele passou tudo que nós devemos ter passado. Ele sabe do nosso sofrimento, das nossas dores, das nossas faltas. Obrigado a Deus mais uma vez essa mensagem, que possamos andar firmemente. Se Cristo não voltar essa semana, que possamos, Deus, andar fielmente, que possamos entender que Cristo gloriosamente Ele voltará para os seus, nos levará para a glória eterna, para que possamos estar com o Senhor para todo sempre. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos.